Olá, tudo bem? Hoje o programa Pontuando vai falar sobre religião. O mundo será mais ou menos religioso daqui para frente? Ou o mundo está mais ou menos religioso que esteve no passado? As questões da religiosidade do mundo afora passam por alguns temas em diversas publicações de alguns anos para cá. Alguns de 2015, 2018, 2020, 2021, 2023 e 2024. E nós seremos mais religiosos com mais de 8 bilhões de habitantes? As regiões do mundo serão uniformemente mais ou menos religiosas de maneira semelhante? Quais são as tendências da religiosidade geral? Por que as denominações pentecostais crescem mais? O que está no horizonte para as religiões de matriz africana em termos de mundo e de seus locais de origem ou de prática? Bom, nós trazemos aqui o resumo de 4 ou mais matérias, mas principalmente 4 matérias, e nós vamos navegar nas discussões desses temas, considerando que o que vamos ver serão expectativas do que vai ocorrer ou que está ocorrendo, mas a partir de tendências dos últimos tempos. No entanto, a vida não é estática, e nenhum de nós é profeta, é adivinho, é vidente, nem clarividente. Estas matérias, quase todas elas, 4, 5 ou 6 matérias, que eu resumi e fiz um entrelaçamento, a principal fonte de dados delas todas vem do Pew Research Center, e são sempre citadas nas matérias. Como são matérias extensas, nós vamos fazer um resumo delas, para termos um panorama sem aprofundar, porém trazendo algumas inferências dos seus autores. A primeira matéria da USP vem do Centro de Pesquisa de Religião e Políticas Públicas e nós trazemos alguns trechos do que ficou titulado como Subsídios Religiosos e Ascensão das Igrejas Evangélicas, com sua consequência no Congresso Nacional, aqui no Brasil, de Rafael Corbi e de Fábio Miesse. Como valores e inclinações religiosas afetam políticas públicas no Brasil? Essa é uma pergunta. E este é um dos temas de estudo do novo Centro de Estudos de Religião e Políticas Públicas, o CERP, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária, a chamada FEA. O centro que atua em diversas frentes, na educação, mudanças climáticas, saúde pública, representação política, segurança pública, desigualdade e crescimento econômico. Então, são algumas das matérias que esse centro estuda. Nas últimas décadas, a religiosidade global passou por profundas transformações. Apesar da natureza multifacetada dessas mudanças, 2 tendências importantes têm sido destacadas. A primeira diz respeito aos níveis decrescentes da religiosidade experimentada por diferentes populações, independente das suas tradições socioculturais e políticas, e os níveis de religiosidade em termos de crença e prática estão em níveis historicamente baixos na maioria dos países da OCDE, assim como o agnosticismo e o ateísmo têm aumentado constantemente na maioria dos países. Isso também é um dado do Pew de 2018. A segunda mudança-chave no mundo da religião é a dramática ascensão dos evangélicos, especialmente das igrejas pentecostais e carismáticas, que agora comandam um 4º cristianismo mundial. Também matéria da Pew de 2006, o Brasil, a maior nação católica do mundo, viu nas últimas décadas a disseminação dos evangélicos e o declínio do número de católicos. Um padrão semelhante pode ser encontrado em graus variados na maior parte da América Latina, entre os latinos dos Estados Unidos da América, bem como em muitas partes da África e da Ásia. O professor Rafael Corbi, em seus estudos, se sente provocado pela ideia do aumento das isenções fiscais para as igrejas nos últimos anos e o aumento das denominações de igrejas pentecostais.
Ele diz: cada eleição que passa, assistimos a um aumento da bancada evangélica. Na nossa pesquisa, constatamos que esse aumento tem a ver com a expansão geográfica dos templos, que por sua vez está ligada aos incentivos fiscais. Ele destaca. Então, essa é uma primeira abordagem. Tá? O professor Tafé também afirma que a isenção fiscal beneficiou muito mais as igrejas evangélicas do que as católicas. A gente percebe, segundo ele, no estudo, uma expansão bem rápida nos últimos 20, 30 anos de algumas denominações evangélicas mais novas e uma expansão mais lenta da Igreja Católica e também de denominações evangélicas mais antigas, aquelas mais tradicionais. O benefício tributário para as igrejas de qualquer denominação foi conferido pela Constituição de 1988 e, mais recentemente, foi promulgada a Emenda Constitucional 116, que expande também como isenção a isenção do IPTU para imóveis alocados para as igrejas, o que obviamente facilita muito. Os resultados das pesquisas tendem a mostrar que as evangélicas e a católica têm formas de se estabelecer em comunidades de forma muito diferente. Ele usa a palavra perfil de negócios, o que eu acho um pouco indesejável para avaliar. Os custos de entrada das igrejas evangélicas são substancialmente menores do que os custos de entrada da católica. Por outro lado, os custos operacionais fixos nos templos católicos são menores do que os custos operacionais fixos dos evangélicos. Mas por quê? Esses achados são consistentes com o fato de que os templos evangélicos são mais funcionais e costumam funcionar em espaços alugados. E espaços, às vezes, muito simples. Galpões, por exemplo, lojas, que tendem a reduzir o custo de entrada e aumentar os custos fixos ao longo do tempo da operação, obviamente. Os templos católicos são mais elaborados, são operados em propriedades pertencentes à Igreja Romana. Então é uma dimensão um pouco mais difícil de ser estabelecida, porque depende de toda uma hierarquia. De toda forma, a colocação de uma igreja pentecostal é mais simples e menos elaborada. Portanto, isto pode facilitar o estabelecimento de um estabelecimento religioso, né? A palavra estabelecimento apareceu 2 vezes, desculpa. Em lugares onde o católico teria mais complexidade, mesmo sendo de propriedade de Roma, até por causa disso, inclusive. Em resumo da matéria da Acessa.com, de Ana Balossier, sob o título do Mundo com 8 bilhões será mais religioso e muçulmanos colarão nos cristãos, que é um título, começa dizendo que Deus será ainda mais pop no futuro. Essa é a visão do estudo de Ana Balossier nessa outra matéria que eu já passei agora, que é da Acessa.com, e também baseado na pesquisa do Pew Research Center, o mundo ficará mais religioso e mais muçulmano. Os cristãos ainda serão maioria, mas o islamismo crescerá muito rápido. Até 2050, o bloco muçulmano ainda será residualmente menor que o cristão, mas a estatística diz que os muçulmanos serão 3 em cada 10 pessoas vivendo na Terra. Então nós estamos falando em termos de mundo. Conrad Hackett, do Pew Research Center, disse que os seguidores do islamismo passarão de 1,5 bilhões em 2015, que era o valor da constante na pesquisa, para 3 bilhões aproximadamente em 2060. Isso é uma estimativa, tá? É claro que muita coisa pode acontecer até lá. Em contrapartida, nos países mais ricos, uma parcela crescente de pessoas que foram criadas em uma religião está se afastando voluntariamente dela, diz Hackett. Mas menos filhos nascem dessas mulheres, limitando o crescimento global do sem religião. Então, o fato de alguns países mais desenvolvidos, que têm uma cultura que se desenvolveu, mais universidades, mais gente dentro das universidades, parece que a cultura incide sobre questões religiosas, fica no decorrer dos textos aqui fica mais ou menos claro isso. Alguns trocam de religião, outros simplesmente colocam em dúvida as crenças anteriores ou dos seus ancestrais e tal, mas o fato é de que essas pessoas vêm a se tornar menos religiosas ou até não serem religiosas. Porém, essas pessoas também, elas têm menos filhos, as mulheres têm carreiras, os casais às vezes optam por não ter filhos por causa do plano de carreira da mulher e do homem, questões de viverem em cidades grandes, questões de crises, questões de disputa de emprego e outras transformações pelas quais o mundo veio passando, essas mulheres terão menos filhos. Então,
Em termos globais, nós não podemos garantir que os 100 religiões vão procriar mais seres sem religiões ou sem religião, portanto, não necessariamente irá crescer esse número. A decisão de ter menos filhos ou de não ter nenhum está diretamente relacionada a conhecidas mudanças de hábitos, como o aumento de custo de vida nas grandes cidades, a crescente entrada da mulher no mercado de trabalho, a disseminação de técnicas contraceptivas, né? Uso de anticoncepcionais e outras técnicas. Isto é muito forte em países mais desenvolvidos, chamados países ricos. Assim, se cada vez menos pessoas nesses países têm religião, por outro lado, menos filhos limitam o crescimento dessa tendência, porque elas terão menos filhos. Desta forma, em termos globais, podemos raciocinar a princípio que a religiosidade ainda deve crescer. A alta fecundidade das religiosas vai garantindo assim a alta circulação da fé em nações menos desenvolvidas e até nações mais pobres. A dilatação do extrato que não se identifica com crença religiosa específica será retardada pela expansão populacional lenta ou mesmo retração em alguns casos. O nicho dos sem religião é bem plural. Nesse nicho cabem os ateus e os agnósticos. Os agnósticos são os que não consideram elementos suficientes para demonstrar nem que Deus existe, mas também que ele não existe. Diferentes dos ateus, não fazem uma afirmação categórica de que não existe qualquer fenômeno transcendente, apenas não acham que se pode provar algo a favor ou algo contra de uma maneira racional e científica. O agnosticismo tem sido uma geral entre os que abandonam religiões, mais do que ateus. Agregam aos ateus e aos agnósticos os que não descartam a prevalência de uma força superior, tenha o nome que for, mas isso não será sistematizado numa religião. Então existem três vertentes aí: os ateus, os agnósticos e aqueles que não sistematizam uma religião, mas que creem numa prevalência qualquer de uma força superior. Como o Pew Research Center não analisa subgrupos religiosos, porque são muitas religiões em seus levantamentos, ou não faz distinção entre matrizes de fé cristãs, não faz distinção entre matrizes de fé cristã, a desidratação do catolicismo para o evangelicalismo na América Latina desculpa que o texto aqui eu transcrevi errado. O Pew não analisa subgrupos religiosos em seus levantamentos ou não faz distinção entre matrizes cristãs. Vamos deixar assim, porque a sequência aqui ficou sem sentido. Mudando de assunto, a desidratação do catolicismo para o evangelicalismo na América Latina tem sido forte, sobretudo na África, ou seja, dois continentes aí, na América Central e Sul, que perfaz uma parte da América do Norte, América Central e Sul, que perfaz a América Latina, um contingente de pessoas, e na África está havendo uma desidratação da fé cristã, mormente o catolicismo, para o evangelicalismo. Tudo bem. Um fato importante da atualidade é que o cristianismo está crescendo mais rápido na África do que em qualquer outro lugar no mundo, porque na África você tem as religiões de matriz africana, e começaram a aparecer, em princípio, os católicos, por causa da globalização, que começou lá atrás com os países europeus de fé católica ou de fé protestante, ou seja, de fé cristã, criando colônias nesse continente e mudando um pouco as matrizes de religiosidade. Essa religiosidade, a princípio, foi católica, protestante, e depois o cristianismo começou a crescer mais com religiões de fé cristã, ainda mais pentecostais. Então nós podemos dizer que o cristianismo está crescendo rápido na África, mesmo passando de catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, porque as religiões de matriz africana ficaram mais ou menos diluídas ou diminuídas face à globalização.
Isso é uma observação a princípio, no final nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os 10 países com maior crescimento do cristianismo são africanos: Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Uganda, Ruanda, Madagascar, Libéria, Quênia, República Democrática do Congo e Angola. Tá. Em termos de cristianismo da África, cresce mais o catolicismo, mas é possível identificar a profunda influência da espiritualidade pentecostal, que eu acabei de falar, sobre praticamente todas as denominações na África. Quer se reúnam em uma igreja anglicana ou metodista, os cristãos africanos oferecem cânticos exuberantes de celebração ao Senhor, conforme é feita na maior parte das festas protestantes. A batalha espiritual e o exorcismo são ministérios diários para os pastores africanos, e isso aí tem a ver com as matrizes africanas de religiosidade. A resposta estratégica dos cristãos africanos à influência da globalização tem produzido um sincretismo criativo, a que eu me referi há pouco, que une a verdade universal do cristianismo à espiritualidade carismática que tem origem nas suas tradições. Quer dizer, está havendo um sincretismo que inclusive é visível aqui no Brasil também. As estatísticas reunidas provaram que, enquanto o número de todas as pessoas religiosas está crescendo a uma taxa de 1,27%, a taxa de crescimento de não religiosos é menos da metade disso, ou seja, 0,52%. Então, olha bem, religiosidade está crescendo no mundo 1,27%, mais o crescimento dos sem religião também está havendo, 0,52%, quer dizer, um cresce a metade do outro. A população também está crescendo. Então, o número de adeptos para a religiosidade e para a não religiosidade, ambos aumentam, só que a metade para aqueles que não têm fé. Em particular, o número de ateus está quase estagnado. Ele cresce apenas 0,18% ao ano, segundo a Lifeway. Seguindo em frente, a empresa de pesquisa evangélica observou que há menos ateus ao redor do mundo. Hoje são 147 milhões do que se tinha em 1970, 165 milhões. Eu vou dizer que isso aí, essa queda ela é mais substancial do que aparece. Por quê? Em 1970 nós não tínhamos 8 bilhões, nós não tínhamos de 7 para 8 bilhões de habitantes, conforme nós passamos aí em meia dúzia de anos. Quer dizer, de 1970 para cá são mais de 50 anos. Então, se era 165 milhões e hoje são 147 milhões, a tendência teria sido que, se houvesse um crescimento ou minimamente a manutenção proporcional, nós teríamos muito mais ateus. Então, essa queda foi muito mais substancial. De acordo com o relatório do Centro Gordon Cornwell, prevê-se que o número de ateus continue a diminuir até 2050, ou seja, a religiosidade vai crescer no mundo. Na matéria do cafezinho via Foreign Affairs, quer dizer, o cafezinho transcreveu essa matéria, que tem o título A Estagnação Secular, como a religião perdura em um mundo sem Deus, ele inicia dizendo que até parecia que a religião estava em declínio. Isso é uma coisa que as pessoas parecem observar, muito porque nossos olhares se dirigem muito aos países mais adiantados. E muitas discussões no sentido dentro da academia, das academias, dentro das universidades, os fóruns mais de maior cultura e de discussão filosófica e até mesmo sociológica, pareciam levar a crer que a religiosidade estava diminuindo. Mas isso é um nicho de pessoas que nós estamos observando. As pesquisas não estão dizendo isso. A teoria é que, à medida que as pessoas se tornavam mais ricas e educadas, elas dependeriam menos do consolo e do significado proporcionados pela fé. Isso aconteceu em grande parte na Europa Ocidental, onde a adesão à igreja despencou no último século. Isso nós já avaliamos aqui. De acordo com um estudo do Pew de 2018, apenas 11% das pessoas em países da Europa Ocidental dizem que a religião é uma parte muito importante de suas vidas. Naquela localidade, um pequeno contingente de pessoas, Europa, e não toda, e sim a ocidental, que corresponde a um percentual mínimo da população mundial, está dizendo que a religião não é uma parte importante na sua vida. Os defensores da chamada teoria da modernização veem a religião como um mecanismo de defesa, uma proteção contra o caos, contra a depredação. As religiões inevitavelmente perderiam adeptos em um mundo mais seguro, ordenado e confortável. Isso é uma estimativa, isso é uma expectativa.
Em 2020, o cientista político Ronald Englert afirmou que a religião estava em declínio global. Isso é uma observação particular dele, porque as pesquisas ao longo desses últimos 10 anos não têm demonstrado isso. Mas uma análise mais ampla das tendências da religiosidade revela uma realidade bem mais complexa. A história da religião no último século não é de contração, mas de crescimento e consolidação contínuos. É claro que houve muita troca, a globalização levou pessoas a evoluir de um lado para outro em termos de fé, mas não houve essa tal diminuição prevista pelo Engelhardt. A história da religião no último século não é de contração, mas de crescimento e consolidação contínuos. Relendo, né? Essa, pelo menos, é a opinião do economista britânico Paul C. Bright, em seu novo livro A Economia Divina, na qual ele insiste que o mundo está sendo dominado por um punhado de religiões em uma extensa quantidade de pessoas e países e terras e localidades nunca antes vista. Mas também a gente tem que perceber o seguinte, que o mundo cresceu muito em muitas regiões, e nós nunca chegamos a 8 bilhões de habitantes, e chegamos a 8 bilhões de habitantes em meia dúzia de anos, meia dúzia de décadas, vamos dizer assim. Entre essas religiões em expansão estão o Islã, o próprio cristianismo. Encontramos novos públicos e devotos nas populações de crescimento mais rápido, especialmente a África. As populações de crescimento mais rápido são principalmente países menos desenvolvidos e países mais pobres. O que pode significar que essas populações são mais afeitas, elas produzem mais seres, né? Elas têm mais filhos, elas são mais religiosas por questões até como eu vou dizer, o texto já disse aí, de proteção contra o caos, depredação, guerras, aflições de uma maneira geral, fome, pobreza. Isso poderia, vamos dizer assim, justificar, mas eu não vou passar à frente do texto e justificar dessa forma, mas o texto já fez essa menção. Contrariando as previsões da teoria da modernização, a prosperidade e o crescimento econômico não estão eliminando a religião. Na China, por exemplo, Bright afirma que provavelmente há pelo menos tantos cristãos e muçulmanos ativos quanto os membros do Partido Comunista Chinês. Na Índia, a economia que mais cresce do G20, a religião desempenha um papel cada vez mais importante na vida pública. Nos Estados Unidos, a adesão à igreja caiu abaixo de 50% até 2020, após pairar em torno de 70%. Durante a grande parte do século XX. Mas, segundo uma pesquisa da Pew de 2023, 88% dos americanos ainda acreditam em Deus, no Deus da Bíblia, ou algum outro poder superior ou força espiritual. Quer dizer, existe um germe de religiosidade ou espiritualidade perene. Não basta ver a religião como uma questão de crença pessoal e privada. Ela é também uma prática comunitária. Isso é uma visão que C. Bright traz muito interessante. A religião é uma questão de crença pessoal e privada só, não. Ela é também uma questão de prática comunitária. Ela é refletida em rituais públicos e experiências compartilhadas na formação de identidades, eu diria, de povos, de regiões, de tribos no sentido de aglomerado de pessoas que têm pensamentos similares, né, que convergem. A religião não é apenas ou mesmo principalmente sobre acreditar de uma maneira particular. Muitos católicos assistem à missa e tomam a comunhão, mesmo se tiverem dúvidas sobre estar recebendo de fato o corpo e o sangue de Cristo. De acordo com algumas pesquisas, um número surpreendentemente grande de evangélicos parece incerto sobre a divindade de Cristo, o que é um requisito, inclusive, para ser cristão. Mas, C. Bright observa, a palavra grega original para credo, que é a palavra símbolo, referia-se a um mecanismo para verificar a identidade de alguém combinando duas metades de um objeto quebrado. Era sobre deferir às autoridades certas e sinalizar a qual grupo alguém pertence ou pertencia, em vez de qual peça da teologia poderia estar passando simultaneamente por sua mente enquanto falava.
ver a religião principalmente como algo social, que é a tese central de Seabright, como algo que ganha vida quando feito na companhia de outras pessoas, ou que surge do conhecimento de que se está fazendo a mesma coisa que outros estão fazendo, permite um desvio de preocupação com a interioridade da crença individual. Então, ainda que dentro da própria crença o indivíduo sinta algumas inseguranças, mas ele se sente amparado pela crença de todos de estar no mesmo caminho que outros estão professando, né? Então, a questão religiosa é uma questão comunitária. A maneira de Seabright conceber a religião ajuda a explicar por que ela continua tão poderosa em um mundo supostamente secular. A palavra secular aqui é aquela que exclui a religiosidade ou que tramita independente da religião. O mundano, né, sustenta o espiritual na formação de organizações religiosas. Isso já é uma outra visão. A luva de veludo do encantamento, escreve Seabright, veste o punho de ferro da organização. Agora ele já vai pegar mais pelo lado da manutenção de negócios, da fundamentação da religião como um negócio, mas um negócio que o indivíduo acata. Vamos continuar lendo. Pegando emprestado de Adam Smith, ele explora como os incentivos do mercado moldam o caráter e o conteúdo das mensagens religiosas. Novos movimentos religiosos, se quiserem ganhar adeptos, devem ser dinâmicos, flexíveis e tolerantes com a diversidade. Os párocos das igrejas constituídas poderiam permanecer calmos em suas funções de salvação. Eles não tinham que conquistar adeptos. A coisa estava estabelecida para eles. Os seus rebanhos já se sentiam parte de um grupo. Estava tudo definido. A diferença da ambição religiosa atual é que os novos religiosos são conversionistas, ou seja, eles pretendem converter o próximo. Aquela pergunta, você já conheceu Jesus? Ainda que você diga que tem uma religião, ele diz que você vai conhecer Jesus pela religião dele. Ou seja, ele parte para aumentar o rebanho. É uma coisa interessante, é como se ele estivesse te vendendo uma ideia. Por que será, né? Às vezes isso significa que as igrejas devem acentuar o que as diferencia, outras vezes significa que elas devem suavizar afirmações teológicas que afastem as pessoas, mas para alcançar um público mais amplo. Ou seja, modificar a linguagem, ainda que 2 ou 3 não estejam em sintonia, mas ele diz assim, mas eu consigo que vocês 3 estejam, vocês 4 ou N que seja, estejam aqui dentro junto comigo, porque nós temos um objetivo comum. Né? Seabright argumenta de forma convincente que as religiões têm sucesso e se espalham porque fornecem, entre aspas, bens que os humanos precisam e desejam. Que bens? Prosperidade, ganhar um emprego, conseguir a conversão de uma pessoa, que a pessoa saia da bebida, quer dizer, é um ganho, existe um ganho, um bem, seja ele material ou imaterial, é como se você, através da religião, tivesse uma propriedade de aquisição de algo. E muitos trabalhando com aquela mentalidade. Quantas vezes alguém está reclamando de alguma coisa e dentro da igreja dele fala, não, você vai conseguir, nós vamos envidar esforço, nós vamos fazer oração, ele se sente acompanhado com relação à finalidade da necessidade daquele bem que ele quer, né? É muito interessante isso. Os dados comprovam isso. Pessoas religiosas tendem, em média, a ser mais felizes, mais realizadas e mais conectadas com seus concidadãos do que aquelas que não são, né? Olha que coisa interessante. A religião aborda uma necessidade mais profunda além do material. Então, o bem que nós estamos falando aqui não é necessariamente um bem de aquisições, também, mas não necessariamente, e não apenas. Os seres humanos são criadores de significado que buscam e são produtos de um mesmo mundo encantado. A secularização das sociedades não pode desfazer isso. Secularização da sociedade seria a despreocupação com temas religiosos ou transcendentais. Enquanto as pessoas precisarem de significado, as religiões continuarão sendo especialmente adequadas para fornecer esse resultado, ou seja, esse significado. Os humanos são animais sociais e as religiões proporcionam essa sociedade, esse senso de comunidade.
Em todo o mundo, a religião permanece ressonante na vida pública porque fala a preocupações fundamentais e essenciais que vêm à tona na desordem do combate político. Para o bem ou para o mal, a religião fornece respostas a questões ou a questão do que significa ser um cidadão. Ela pode esclarecer o próprio propósito da política. A quarta matéria dessas leituras que estamos fazendo vem da BBC, sob o título Por que tantos asiáticos estão abandonando as suas religiões? Esse é um tema interessante porque o asiático tem uma forma religiosa diferente de nós aqui do Ocidente. Jun, que é um nome fictício, foi criado em um lar cristão na Coreia do Sul. Mas, como muitas pessoas em seu país natal, suas crenças religiosas são agora muito diferentes de quando ele era criança. Ele se identifica hoje como um agnóstico, ou seja, eu não sei o que há por aí. Deus pode existir, ou talvez não seja exatamente Deus, algo sobrenatural, diz ele por telefone de Seul, na matéria lá da BBC. A experiência de Jun reflete as conclusões de um novo estudo do Centro de Estudos americano Pew Research Center, como eu disse, a maioria dos estudos são em cima desse instituto, que mostra que os países do leste asiático apresentam uma das taxas mais elevadas, tanto de pessoas que abandonam quanto de pessoas que trocam de religião no mundo. Mais de 10 mil pessoas foram entrevistadas sobre suas crenças e muitas disseram que agora possuem uma identidade religiosa diferente daquela na qual foram criadas. Hong Kong e Coreia do Sul estão no topo da lista. 53% dos entrevistados em cada país afirmam que mudaram de identidade religiosa, incluindo abandonar completamente a religião. Em Taiwan, 42% das pessoas mudaram de crença religiosa, e no Japão, 32%. Mas como é que isso acontece? Como que era a crença religiosa dessas pessoas para a gente dizer que elas mudaram? Parece que a crença delas era um pouco mais fluida. E quando pegaram uma religião constituída como a fé cristã, por exemplo, protestante, pentecostal ou católica, eles fundamentaram alguns itens. Eu não sei se é isso, tá? Para efeito de comparação, um levantamento em 2017 na Europa não encontrou nenhum país onde a taxa de mudança excedesse 40%. Ou seja, isso não tem acontecido aqui no Ocidente. Nos Estados Unidos, em dados coletados do ano passado, 2023, revelaram que 28% dos adultos já não se identificam com a fé em que foram criados, mas é um percentual menor comparado lá com os outros. Mas para Jun, a mudança de perspectiva coincidiu com um momento em que saiu de casa e que ele foi exposto a novas ideias. Talvez a globalização permita que as pessoas se exponham a outras ideias, outras formas de vida, outros tipos de comunidade. Ele saiu de casa aos 19 anos e começou a frequentar uma das maiores igrejas de Seul, uma mega igreja com milhares de membros. Ele adotava uma interpretação muito literal da Bíblia, ipsis literis. Ele rejeitava, por exemplo, a teoria da evolução. Isso era incompatível com a teoria científica que Jun havia aprendido. Sua visão de mundo também mudou de outras maneiras. Agora ele diz, acho que o cristianismo tem uma noção muito clara de preto e branco, certo e errado. Mas depois de observar a sociedade e conhecer pessoas de diferentes origens, eu comecei a pensar que o mundo consiste em mais zonas cinzentas. Ou seja, menos de certo e errado, menos de branco e preto. Outras matizes. John diz que cerca de metade de seus amigos já não acreditam na fé na qual foram criados, especialmente aqueles que foram criados como cristãos. E não é só o cristianismo que está perdendo adeptos ao seu redor. 20% das pessoas que foram criadas como budistas já abandonaram a religião. Em Hong Kong e no Japão, esse percentual é de 17%. Eu devo lembrar que o budismo não é exatamente uma religião. O budismo ele se vê como uma filosofia, assim como o taoísmo, assim como o confucionismo. Ok? Então, se nesses lugares alguns foram criados como budistas, como católicos, como cristãos de outras fés, eles poderiam ter transitado ao conhecer outros lugares do mundo e outras ideias. Exatamente porque foram conhecer outras ideias.
o restante do mundo. Há pessoas na região que optam por adotar uma nova fé. Na Coreia do Sul, por exemplo, 12% dos cristãos eram recém-chegados à religião, enquanto os novos devotos do budismo representavam apenas 5%. Quer dizer, na Europa, por exemplo, naquela época lá, da década de 60, da contracultura e tal, muita gente começou a virar budista, né? Foram adeptos do budismo ou do hinduísmo, né? As religiões orientais começaram a fazer sentido, o taoísmo também. Em Hong Kong, os novos adeptos do cristianismo e do budismo somavam 9% e 4%, respectivamente, o que não é um percentual muito grande. No entanto, o maior grupo entre aqueles que mudam sua identidade religiosa é formado por aqueles que não se identificam com nenhuma religião. E este número é mais alto nos países do leste asiático do que em outras partes do mundo. Por que será? No total, 37% das pessoas em Hong Kong e 35% das pessoas na Coreia do Sul disseram que esta era a sua experiência, em comparação com 30% da Noruega e 20% dos Estados Unidos. Experiência de não ter uma identificação nenhuma com nenhuma religião. Mas apesar do que aparece uma crescente secularização, um grande número de pessoas em toda a região afirma que ainda participa de rituais e práticas espirituais. Por quê? Isso já é um pensamento meu. Porque a religião é uma coisa comunitária, né? Em todos os países pesquisados, mais da metade das pessoas sem religião disseram ter participado em rituais para homenagear seus antepassados nos últimos 12 meses. E a maioria das pessoas entrevistadas em toda a região afirma acreditar em deuses ou em seres invisíveis, ainda que isso não seja constituído exatamente uma religião. Nada disso surpreende Siu Won-koo, especialista em estudos religiosos em Seul. Ele diz que a capacidade de adotar partes de diferentes religiões está em sintonia com a história da região. É conforme eu disse lá atrás. Historicamente falando, no leste asiático havia menos foco no que se poderia chamar de uma identidade religiosa exclusiva. Eles não eram preocupados com a religião, mas com uma religiosidade, uma espiritualidade que atingia a todos. Se você fosse taoísta, isso não significava que você não pudesse ser budista também, ou confucionista. Essas fronteiras eram muito menos claramente demarcadas que são aqui no Ocidente, com crenças específicas para cada fé. No século XIX, após o aumento do contato e das interações com o Ocidente, a famosa o início da globalização, que o conceito de religião que temos hoje foi levado para o leste asiático. Então, alguns abraçaram a exclusividade, outros abraçaram alguns temas. E ser capaz de adotar múltiplas identidades e tradições foi algo que nunca desapareceu na região, explica o pesquisador Ku. Ele também viu isso de perto, o pesquisador. Ele afirma que a sua mãe mudou de religião em diversas vezes. No fim da semana passada, ela se registrou como membro de uma igreja católica na nossa região, disse ele. E eu tinha certeza de que ela iria lá no domingo. Mas então ela disse que, na verdade, estava indo para uma sessão de oração, de cura, em uma igreja evangélica local. Aí ele perguntou: mãe, o que aconteceu com a igreja católica? Ela respondeu que, naquele momento, ela precisava mais de cura do que qualquer outra coisa. E ela achava isso na evangélica. Olha bem, a sua mãe queria ir para a igreja católica porque ela costumava ser católica. Mas, de alguma forma, quando se trata de receber algo tipo uma coisa específica, ou uma intervenção física que ela acredita precisar, ela vai e recorre a outra tradição. Não é uma coisa muito interessante? E, por fim, podemos concluir que, de maneira global, não muita coisa está definida. O mundo se transformou muito na globalização. As pessoas conheceram outras culturas, tiveram o fenômeno da cultura científica, que trouxe prova científica em parâmetros que a fé discutia enquanto crença. Muitas das crenças foram postas à prova e muito do conhecimento se misturou ao misticismo e dogmas de outras crenças. Separar isso tudo demanda mais estudo, tempo e mais pesquisa, obviamente. O mundo está em rápida transformação. Aliás, muito rápida, né? Nós somos bombardeados o tempo todo por informações que transformam a nossa maneira de pensar. E às vezes a nossa maneira de pensar não está bem fundamentada. Verdades antigas são arguídas e muitas estão sendo falsificadas, né? Com esse sem número de informações que não são necessariamente verdadeiras, pelas teorias das conspirações que aparecem por aí,
que emergem com fake news, que irradiam pelas mídias em todos os lugares. As religiões estão se tornando cada vez mais globais. E até mesmo por intermediação dessa disseminação. Bom, mas agora nós vamos falar de um outro tema, de um outro pesquisador que chama José Casanova. Ele também acha que as religiões estão ficando mais globais. O catolicismo se globaliza, mas outras religiões também, e formam um mundo de religiões globais, todas abertas, sem monopólio em parte alguma, constata o sociólogo e pesquisador sênior José Casanova, da Georgetown University. O catolicismo sempre significou uma religião universal. Aliás, a palavra kathos significa universalidade. Então, o catolicismo sempre quis ser assim. Há dois modelos de secularização, segundo o autor do Public Religions in the Modern World. Um que é a secularização sem religião, e de alguma maneira sobrevive à religião. E o outro que é abrir um espaço neutro para todas as religiões, para todas as culturas, para todas as formas de pensar. O catolicismo se faz global, porém ele se desterritorializa. E isso quer dizer que os territórios que eram católicos se tornam religiosamente pluralistas. Isso está acontecendo no Brasil, por exemplo. E reforçando que a globalização paralisou a visão das religiões de outra forma, a Índia e os Estados Unidos da América são possivelmente as duas sociedades mais pluralistas do mundo e são democráticas, pelo menos no sentido de crenças. Entretanto, são muito religiosas. Então, não há evidência sociológica nenhuma de que a pluralização religiosa leve à perda da religião. Até pelo contrário. Uma questão que pode ser citada como resposta é a globalização, que nos leva à desterritorialização de todas as religiões, mas de todas, e da perda de uma hegemonia territorial. Todas as religiões estão se reconstituindo globalmente como comunidades imaginárias, competindo e também convivendo umas com as outras. É um processo de reconhecimento múltiplo de todas as religiões do mundo, sem contar que todas elas passam umas pelas outras no sentido da informação pela internet, através de vídeos, de postagens nas mídias sociais, em que trazem reflexões curtas, obviamente, informações às vezes até descontextualizadas, mas que trazem informações de muitas visões, de muitas realidades de crenças de várias partes do mundo, né? Então, existe um desterritorializamento disso tudo e todas elas vêm se confundindo. Agora nós vamos falar rapidamente o que está no horizonte para as religiões de matriz africana em termos de mundo e de seus locais de origem ou de prática. Bom, a matriz africana, obviamente, da África. Mas a África é um sem número de povos, né? O que é a matriz africana de religiosidade na África? Nós temos islamismo na África, né? Nós temos budismo também. Mas vamos lá. Com as mudanças ocorridas na sociedade, o crescimento tecnológico e as informações, bem como a abrangência do caminho alcançado pela informação por diferentes meios, acarretou-se um cenário moderno, mostrando que não existem mais limites geográficos para religiões. Porém, percebe-se a limitação das religiões de matriz africanas e outras menos praticadas em determinados lugares, que infelizmente acabam sofrendo atos de intolerância, racismo e terrorismo religioso. Isso aqui no Brasil é muito característico, tá? Mas não é só aqui. No que se refere ao Brasil, e de repente alguns países da América Latina como um todo, a organização se deu sob os pilares de um racismo sistêmico e estrutural marcado pelo genocídio, pela perseguição às religiões de matriz africana, mas também indígena, e a demonização de tudo que foge do padrão eurocêntrico de enxergar o mundo. Isso veio sendo assim. As nossas sociedades, mormente a brasileira em especial, foram construídas sob pilares do patriarcado, do racismo, da misoginia, da exclusão dos grupos não hegemônicos, da violência física, violência psíquica e da imposição de um modo cristão de entender o mundo. Como cristão, define-se uma religião específica que tenha toda uma base dentro do catolicismo ou dentro do protestantismo, mas uma matriz cristã
se sobrepondo a outras religiosidades, como um padrão. Com isso, a cultura africana e a cultura indígena foram desconsideradas. Houve todo um trabalho de conversão buscando atingir um padrão único de comportamento, né? Era necessário impor um domínio para não perder o controle sobre o sujeito escravizado, né? Em princípio, é importante que isso figure porque limita os espaços de crença e de estímulo aos que, porventura, poderiam se engajar nessas crenças. E isso pode ser um fator determinante para que muito do que havia em nossa sociedade esteja hoje não sendo repassado às novas gerações, e isso vai fazer, com certeza, diminuir o número de adeptos. É uma coisa, para quem tem a idade que eu tenho, por exemplo, quando eu nasci, você tinha mais contato com a ideia de candomblé e umbanda, e com a Igreja Católica, algo da protestante, do que se tem hoje. Hoje você quase não fala isso. E quando se fala, a gente sente uma discriminação. Sente-se, eu não professo essa fé, mas sente-se discriminação para aqueles que professam. Muitas religiões encontram seu espaço, enquanto outras são limitadas aos seus grupos de praticantes e constantemente sofrem atos preconceituosos, são demonizadas pela sociedade por membros e líderes da igreja. Um conceito importante a se observar é que a religião é da ordem do institucional. A religiosidade é compreendida como dimensão pessoal. A religiosidade é a expressão ou prática do crente que pode estar relacionada com uma instituição religiosa que permite ao indivíduo experiências místicas, mágicas e esotéricas. E como nós já vimos, ela leva à comunidade. Ela é algo de comunicação entre vários adeptos, né? Embora as crenças sejam individuais. Essa experiência, em princípio, a experiência da religiosidade ou da religião busca igualdade, bondade, respeito, solidariedade, fraternidade, ética. No entanto, não tem sido o que ocorre. Em vários casos no mundo inteiro, tem sido há décadas motivo de guerras, ou talvez séculos, né? De guerras sinônimos de conflito, cercada por atos de resistência, violência, terrorismo e racismo religioso. É necessário compreender que a religião e a religiosidade são coisas diferentes, porém não devem ser indissociadas. E mesmo havendo uma diferenciação de termos e na prática do crente, a religiosidade e a espiritualidade são compreendidas como temas presentes no dia a dia de uma sociedade. A experiência religiosa faz parte da vida com sentido, em que o ser humano explora a força de sua dimensão espiritual, seja lá o conceito que se dê à espiritualidade para cada pessoa. Alguns dados para a gente finalizar esse estudo aqui, ainda falando um pouquinho de religiões de matriz africana. Alguns dados, vamos lá. É necessário conhecer dados e analisá-los, principalmente em relação ao que o mundo pratica de religião, o potencial de crescimento, bem como a difusão das religiões no mundo. Esse dado é da Pew Research Center, Religion and Public Life, e publicou um panorama do futuro religioso no mundo em 2015. Vamos avaliar o que em 2015 eles estavam dizendo. Nós já encontramos dados aqui de 2024, 2023, 2017, etc. Mas vamos fazer uma análise dessa perspectiva de crescimento dos grupos religiosos entre 2010 e 2050, baseado na tese em 2015, e esse estudo citou que nesse período os cristãos continuarão sendo o maior grupo religioso, em 2010 e 2050, né? Mas o Islã crescerá mais rápido que qualquer outra religião importante, isso nós já vimos anteriormente. Os dados são semelhantes ao que vimos de fato em outras projeções do próprio Pew Research Center, nessas matérias que nós tínhamos visto até agora. Então serve como resumo aproximado. Eu digo aproximado porque os valores aqui não devem estar justinhos numa nova pesquisa com o mesmo intuito agora. O número de muçulmanos, por exemplo, será quase igual ao número de cristãos do mundo. Ateus, agnósticos e outras pessoas que não são afiliadas a nenhuma religião representarão uma parcela cada vez menor da população total do mundo. Também está de acordo com o que nós vimos. A população budista global será aproximadamente do mesmo tamanho de 2010, em 2050, enquanto as populações hindu e judaicas serão maiores das que são hoje. Na Europa, os muçulmanos representam 10% da população total. Parece que isso vai aumentar. A Índia manterá uma maioria hindu, mas também terá a maior população muçulmana de qualquer país do mundo, superando a Indonésia. Inclusive até porque a Índia cresceu
de habitantes, chegando a ultrapassar inclusive a própria China. Nos Estados Unidos, os cristãos diminuirão de mais de 3/4 da população em 2010 para 2/3 em 2050. Nos Estados Unidos, o judaísmo não será mais a maior religião não cristã dentro dos Estados Unidos. Os muçulmanos serão mais numerosos nos Estados Unidos do que as pessoas que se identificam como judeus com base na religião judaica. 4 em cada 10 cristãos do mundo viverão na África subsaariana, ou seja, a África vai ser conquistada. No Brasil, religiões como Umbanda, Candomblé, Judaísmo, Budismo, Espiritismo e Evangélicos, além do Islamismo, são outras religiões presentes aqui no Brasil. Sim, nós temos tudo isso aqui. Embora sejam de origem africana, uma mesma religião pode ter desdobramentos, costumes e simbologias diferentes por causa da grande miscigenação do povo brasileiro. Símbolos, representações e costumes representam a identidade de um povo que apenas busca expressar suas crenças e receber críticas de outras que não aceitam a diversidade religiosa. Podemos dizer que, embora as práticas da religiosidade africana e indígena possam ter diminuído de forma visível, mas também nós podemos dizer que, devido ao sincretismo, muitas das crenças sobrevivam com conceitos simbólicos nas práticas de outras religiões, como que numa amálgama do pensamento na nossa sociedade. E religião é a sociedade. Segundo o Pew Research Center, religiões tradicionalmente africanas, asiáticas e americanas são 6% da população mundial, somando apenas 400 milhões de pessoas, sendo que as religiões tradicionalmente especificamente africanas, o número de adeptos é em torno de 100 milhões, o que não é muita coisa. O espiritismo kardecista tem 15 milhões de adeptos, um pouco mais talvez, e a grossa maioria no Brasil. É importante observar que o espiritismo não se considera uma religião. Ele afirma que não é uma religião constituída, visto que eles não têm culto, não têm rito, não têm templo e que seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Não existe essa forma de prática dentro da religiosidade espírita e, portanto, o espírita não se considera como um religioso, ou seja, ele se considera religioso, mas ele não com espiritualidade e religiosidade, mas ele não considera que o espiritismo é uma religião. Bom, eu acho que o panorama está dado, faltam muitas outras religiões aqui, eu tive pesquisando isso, tem várias para serem comentadas, mas nós não estamos falando de religiões específicas, nós estamos falando de religiosidade, falamos um pouco das religiões africanas, porque isso nos toca aqui dentro no Brasil, tem sido discriminado, é uma pena, isso tem a ver com a cultura religiosa. A cultura africana no Brasil é muito importante, é muito bonita, tanto quanto a indígena. Ela está no cerne das nossas ações, sem que a gente perceba, na nossa forma de ouvir música, na nossa forma de falar, nas palavras, nas próprias formas de crer. E quando isso é discriminado, é uma coisa chata, porque inclusive muito da beleza do povo brasileiro está na fusão do branco, do indígena e do negro. Bom, isso é um pensamento particular, pessoal meu. Eu gosto muito da brasilidade, gosto muito do Brasil, gostaria de ver fundido todos esses conceitos e não gostaria que houvesse nenhuma discriminação. Então, faltam muitas religiões para nós podermos falar, mas estamos longe de perder a dimensão da religiosidade, mesmo das religiões constituídas, mesmo das de matriz africana e indígena. Nós sempre teremos espaço e tempo de análise desses temas aqui. Então nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês possam comentar, trazer comentário, até propor algum tema, ou mesmo nessa área, ou trazer algum subsídio, algum conhecimento que poderia ser discutido aqui. Eu agradeço, espero que você tenha gostado desse programa. Desculpa porque ele ficou extremamente extenso, mas o tema é muito grande, né? Eu poderia se desdobrar em vários vídeos, podcast, né? Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.